Hola, ¿qué tal? Arranca una nueva emisión de Rugby para tus sentidos, el ciclo de charlas que estamos empezando a llevar adelante desde Sudamérica Rugby. Hoy nos toca un prócer del rugby brasilero, Lucas Duque, tanque, 36 años, médico, 55 caps, se retiró el año pasado contra los Barbarians y nos está recibiendo desde São José dos Campos, que es donde vive, ahí a una hora más o menos de San Pablo. Muchísimas gracias, Tanque, por estar y por acercarnos tu historia y contarnos un poco cómo fue que fuiste viviendo el rugby, qué te dio, qué le diste. ¿Todo bien? Tudo bem, Frank? Eu que agradeço. A gente que já se conhece faz muito tempo. Eu ainda era um descobridor do rugby, né? Desde quando eu comecei, né? Que você já acompanha a minha história aí dos meus irmãos. As coisas no rugby, sobretudo no Brasil, tiveram uma grande mudança. A gente joga hoje em dia num outro patamar, num outro nível, tanto dentro do campo como fora do campo, né? Então, é um prazer falar com você. Espero aí contar um pouco da minha história e para compartilhar momentos que eu vivi no rugby, nesses novos moldes, né? Online, à distância, para que a gente ajude a passar isso de uma forma não tão ruim. Bueno, gracias. La verdad que este crecimiento del que hablas del rugby de Brasil tiene varios puntos en común y entre esos puntos en común es la familia Duque. No sos el único Duque rugbyista. Contanos un poco quiénes son los Duque y cómo llegan al rugby. Sim, somos em 3 Duques, né? Os 3 irmãos já jogaram pela seleção. A nossa história com o rugby começou com o nosso irmão mais velho, o Matheus. Aqui na cidade de São José dos Campos, o rugby é bastante conhecido. E ele tinha um colega no colégio que chamou ele para conhecer a modalidade, fazer um treino. E aqui na minha casa, tudo que um irmão fazia, os outros 3 seguiam. Então a história começou assim nos anos 2000. O Matheus foi o primeiro a fazer um treino, depois me levou e depois levou o Moisés. E desde então, a partir do primeiro treinamento, a gente não largou mais, né? E a gente tinha uma certa aptidão de coordenação, a gente sempre praticou muitos esportes. E o que nos atraiu verdadeiro foi a atmosfera fora do campo. Aquele clima de amizade, de inclusão, de parceria. Isso fez com que a gente notasse alguma coisa diferente, além dos outros esportes que a gente já tinha praticado. Então, desde os anos 2000 até aqui, os irmãos Duque vêm fazendo história aí no rugby brasileiro. ¿Cómo convencen los hermanos Duque a tus padres? ¿No? El rugby no era un deporte muy conocido, bueno, el fútbol en Brasil es todo, y el rugby tal vez tenía una percepción distinta. ¿Qué hicieron para convencer a tus padres de que estaba bueno lo que estaban haciendo, lo que iban a jugar? Sim, no começo, quando a gente começou a treinar, foi um pouco difícil, né? É uma modalidade, um esporte totalmente desconhecido para a gente. A gente nunca tinha ouvido falar de rugby. Meus pais também não. No começo, eles não gostaram muito da ideia, porque eles começaram a perceber que era um esporte de contato. Às vezes voltavam para casa um pouco machucado. Então, no começo foi um pouco difícil. Meu pai teve a resistência, mas é que ele não conhecia aquilo que eu falei que nos atraiu, a parte de fora do rugby, a parte familiar toda. Então, a partir do momento que ele foi começando a conhecer a atmosfera, que não era só entrar do campo e se pegar, ele viu que era um esporte que podia colaborar com a nossa educação, com a nossa formação. E esportivamente falando, a gente começou a ter um certo destaque e começou a chegar ao nível de seleção brasileira.
Então, isso dá uma outra moral, né? Um outro peso para a modalidade. Não é simplesmente bater uma bola na várzea, né? Nos bairros. Então, era uma coisa estruturada, que a gente participou de um clube bem formado e começou a possibilidade de representar um país. Então, isso também fez força para que meu pai e minha mãe começassem a aceitar o rugby. E hoje em dia eles são um dos maiores torcedores do Brasil e do São José. Então isso foi uma transição até mesmo dentro da nossa família. Uma coisa totalmente desconhecida, né, com um certo preconceito, e foi mudando, mudando, até chegar a um outro patamar que hoje em dia a nossa família inteira respira o rugby. Você falou que ustedes se destacaron, que tenían habilidades naturales. ¿Hasta dónde te sirve la habilidad natural para jugar bien y cuánto le tenés que poner? ¿Cuánto le pusieron los hermanos Duque para destacarse a nivel local, pero después poder empezar a jugar rugby internacional? Y a medida, ustedes son el ejemplo de que con el trabajo se puede ir mejorando. Vos agarraste, Brasil ha jugado en el Sudamericano B, hasta que le empezaron a ganar a Paraguay y empezaron a subir, y en eso, bueno, ya Mateus no estaba, pero tanto vos como Moisés fueron parte de ese grupo que empujaba. ¿Qué necesitaron poner ustedes como grupo, ¿no? como Brasil? ¿Qué es ese esfuerzo extra que hay que poner? Que hay que poner en todos los niveles, en todo el rugby. Sim, realmente a gente participou dessa mudança, né? A gente jogava muito pelo instinto, pelas habilidades naturais, como você disse, pela coordenação, pela inteligência corporal que já tinha como base. Mas chega um momento que isso não alcança. Sobretudo no rugby, que uma pessoa só não faz diferença. Então a gente depende de todos, né? De todos os atletas, cada um faz sua parte. E não teve segredo. A gente começou a trabalhar seriamente, principalmente na parte física, né? Começou a ir ao ginásio, começou a se dedicar diariamente, atenção com alimentação, com descanso, mas, sobretudo, essa mudança da cabeça, que você tem que treinar. Você tem que estar preparado, você tem que ir todo dia no ginásio, tem que botar seus tênis e sair a correr, tem que trabalhar detalhes de técnica, porque chega um momento, quando a gente começa a jogar com Uruguai, Argentina, detalhes, só a habilidade por si não alcança. Então, foi a mudança de cabeça e mentalidade de profissionalismo desportivo mesmo. A gente começou a ser atletas e não somente jogadores de rugby. Pero esa mudanza sale de ustedes y los tiene que acompañar Brasil Rugby, o Brasil Rugby forzó esa mudanza. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Na minha história aqui dos Duques, foi primeiro devido ao nosso clube, São José. Aqui a gente teve um apoio, quando eu comecei, um apoio de uma rede de ginásio, de academia, que chama Companhia Atlética. É uma rede muito grande de academias. E a gente conseguiu um sponsor. Então, a gente começou a trabalhar a parte física muito sério. Então, isso depois teve uma visão de um treinador, dois treinadores que eu destaco aqui, que foi o Jonathan Lowe, um inglês, e depois o Pierre Papa-Rembord, que é um francês. Eles tiveram essa sacada e um grupo de atletas que acreditou nisso, e eles começaram a propor treinamentos periódicos de academia. A gente tinha 2 treinadores de atletismo também. Então, na verdade, partiu do clube São José e depois da seleção. Não que a gente, como pessoa, a gente também não tinha essa mentalidade. A gente praticava esporte por praticar, não se preparava antes para praticar uma modalidade, né? A gente era preparado junto ali nos treinos, mas não fazia nada específico para fortalecer. E começou também essa mentalidade porque a gente participava a nível A dos torneios de Seven, né? E quando a gente ia nos torneios de Seven,
a gente tomava sacoladas da Argentina, Chile, Uruguai, não via nem a cor da bola. E o Seven, sobretudo, você precisa muito do físico. E cada vez que a gente voltava de Punta del Este, de Mar del Plata, a gente falava, a gente precisa treinar, a gente precisa correr, a gente precisa ficar forte. Porque o manejo de bola, o instinto, o brasileiro tem. Então, o que a gente precisa trabalhar muito é a parte física. Isso era uma coisa muito, muito notória. Eu, pessoalmente, eu era bem gordinho, né? Então, eu trabalhar esse físico fez muita diferença na minha carreira. ¿Tanque porque eras redondito? Sim, bastante. Por eso te decían tanque. Sim, eu era bem gordinho, só que eu sempre corri muito bem. E parecia um tanquinho de guerra. Um treinador do juvenil me deu esse apelido. Está bien. ¿Cuándo debutaste en el primer equipo de San José? ¿Te acordás algo de aquel partido? Em 2002 para 2003. Em 2003 foi o nosso primeiro título do Campeonato Brasileiro, Campeonato Nacional. Eu estava aí e hoje em dia a gente tem 10 títulos. E eu participei de todos os 10 títulos com a camisa vermelha e azul aqui. Isso é uma história bem legal. Ahora, en todo este proceso de crecimiento del rugby brasileño y que decía que estuviste en todo, estuviste en la salida del Sudamericano B para ascender al A. Ese triunfo en Asunción, partido de noche en el Raquiura, ese fue un partido clave, ¿no? Esse é das partidas que eu mais guardo na minha memória e eu acredito que ali sim é um momento de transição, né? A gente há 2 anos atrás já começou a formar uma mentalidade do grupo, né? Para começar a treinar, para começar a se preparar mais. E ali em 2008 é uma geração que veio para trocar mesmo o patamar. E esse jogo foi muito chave, porque faziam 20 anos que o Brasil não ganhava de uma equipe do Paraguai. Para você ter uma noção, em 2005, 3 anos atrás, foi 35-5 a gente perdeu para o Paraguai. Eu não vi nem a cor da bola, eu saía as terceiras linhas, eu jogava de abertura em cima de mim ali, eu vi o Paraguai como outra realidade. Em 2008, a gente foi lá na casa deles, né, num jogo duríssimo. E a gente conseguir ser campeão do Sul-Americano B e ter a possibilidade de ir para o Sul-Americano A, ali começou a ter resultado do nosso trabalho físico, do nosso trabalho mais profissional. A gente viu que dava certo fazer isso, né? E você mudar de um Sul-Americano B a jogar com Argentina, Uruguai e Chile, né? As coisas começaram a mudar, não só dentro do jogador, mas como estrutural, né? A confederação começou a ter que se estruturar para dar o respaldo para os atletas. Então, esse jogo aí em Assunção foi muito legal, muito histórico. E eu estava com meus 2 irmãos. Nós 3 fazíamos parte. Me acuerdo una foto que le saqué que estaban uno arriba del otro en el tercer tiempo. Fizemos totem. O totem Duque, essa foto é famosa. Totem Duque. Sim. Y después ahí dejó de jugar Mateus, ¿no? Não entendi. ¿Mateus dejó de jugar después de ese partido? Se o Mateus jogou? Não, depois... Não, depois. Ele jogou mais um tempo, acho que mais uns 3 anos, okay. E depois ele parou. Aí ele continuou um pouco mais. Está bien. 2011, cuando ya estaba en este proceso de crecimiento, te invitan a jugar contra los Pumas para Consur 15, hoy hubiera sido Sudamérica 15, en San Juan. ¿Qué te acuerdas de ese partido? Sim, em 2011 ali a gente já tinha um projeto dos Jogos Pan-Americanos, né? Que isso também fez a gente começar a treinar muito. E eu recebi um convite, né? Fazia muito tempo que não tinha feito essa seleção sul-americana, né? Porque já tinha tido outras oportunidades, mas fazia muito tempo que não tinha.
E era um preparatório, né, para a Argentina ir para o Mundial em 2011, né? Ia ser o último jogo em casa antes deles irem para o Mundial. E me chamaram para ir, né? Eu fiquei super animado, né? Fazer parte de uma seleção continental, ir lá, treinadores argentinos, jogadores, enfim, pessoas de um outro nível, né? Que eu não estava acostumado a treinar e a estar próximo. E eu fui lá despretensiosamente, né? Jogar contra os Pumas. Antes só tinha visto os Pumas na televisão, tal, né? E foi uma experiência incrível, porque no fim da história eu consegui aprontar uma lá. Eu não jogava muito de camisa 9, de médio scrum, né? Eu jogava mais de abertura. E chegou lá, já tinham 2 aberturas, um era o Ben Ramadeiro, do SIC e tal, pessoas que já gabaritadas, eu fui como Ralph, médio scrum. E treinamos toda semana, conhecemos tal, mas eu vi que eu ia ficar no banco, ia ficar de suplente. E tudo bem, estava lá para aprender, para desfrutar, mas o tempo passava e ele não me colocava no campo. Quem era o coach? Era o Graco. Graco e Pérez. Graco e Pérez, os dois. Eu comecei a ficar enorrado, levantei do banco e fui para um cantinho lá, e ficar esperando e ficava olhando para o treinador, olhando para ele. E nada, nada, nada. De repente, ele, Tanque, vem! Eu fui, da minha cabeça, só faltava 15 ou 20 minutos. Vou falar, vou me divertir, fazer tudo que eu consegui enxergar ali, tudo que for possível. E eu entrei, tive a oportunidade de conseguir enxergar o fundo, estava vazio. Eu dei um chute o primeiro com a canhota, a bola pingou, levantou na minha mão, fiz um try. Depois, numa outra jogada, um chileno lá, o Felipe Brangero, varou. Ninguém conseguiu pegar, pegaram ele quase dentro das 22 já. Eu fui, dei outro sombrerito e fiz outro try. Fiz 2 tries naquele jogo, onde ninguém esperava nada. O placar final foi 78 a 15, alguma coisa assim. Mas um brasileiro entrar e fazer 2 tries em cima dos Pumas foi surpreendente. O pessoal gostou lá e foi uma história muito legal aí que fica até hoje. Hablaste del Panamericano en Guadalajara, que estaban tu padre y tu hermano que disfrutaron mucho me los encontré una mañana, ya venían de divertirse, pero habían ido a verlos a ustedes. Jugaste Panamericano 2011, Panamericano 2015, y tanto vos como Moisés jugaron los Juegos Olímpicos. Sí, 2019 también, ¿no? Lima. Y Lima también, pero quería pararme en los Juegos Olímpicos. Ah, sí. Los Juegos Olímpicos en el deporte brasilero tienen un enorme espacio, es algo muy importante. ¿Qué sentís vos como haber sido deportista olímpico en tu país, jugar con tu camiseta? Eso debe ser algo impressionante. Sim, incrível. Foi incrível. O Brasil teve sorte, né, de o rugby voltar nas Olimpíadas justo aqui no Brasil, né? Porque, sendo sincero, hoje em dia não é muito fácil você conseguir uma vaga olímpica, né, com o rugby. Então a gente teve o privilégio o rugby retornar aos jogos justamente aqui no Brasil. Então para a gente foi um pouco mais fácil conseguir essa vaga, né? Mas é a realização de um sonho de qualquer atleta de qualquer esporte, né? Fazer parte dos Jogos Olímpicos, pisar numa Vila Pan-Americana, conviver com outros atletas. E a gente, como modalidade rugby, teve essa oportunidade para difundir o esporte aqui no Brasil, né? Começou a ter um pouco mais de imprensa, a estrutura financeira do governo, dos comitês olímpicos. Então, a gente aproveitou esse grande evento para conseguir difundir o esporte aqui no Brasil, né? E falando como experiência pessoal, né? Você viveu um grande evento. A gente já tinha jogado Pan-Americano, né? Eventos grandes também. Mas os Jogos Olímpicos é uma coisa impressionante.
A gente participou da cerimônia de abertura. Você vê aquele mundo inteiro focado ali no objetivo esportivo, todo mundo preparado, todo mundo engajado no esporte. Então, fazer a estreia nos Jogos Olímpicos contra os fijianos, né, que vieram a ser medalhista de ouro. A gente saiu ganhando o jogo, Brasil 7-0 no primeiro tempo. Então, foi uma experiência incrível, sobretudo para os brasileiros do rugby, que ajudou a gente a difundir a modalidade, né? Hoje em dia, muito mais gente conhece o esporte e eu acredito que muito devido às Olimpíadas também. ¿Con quién te sacaste foto? ¿A quién viste? ¿Qué te acuerdas de eso? ¿Te cruzaste con Usain Bolt? ¿Con algún así? Vimos muitos. Djokovic, vimos o Usain Bolt, Michael Phelps, Periné do judô, o pessoal do atletismo lá, o Gatlin, muita gente mesmo, que você nem imagina que ia dormir num quarto igual, né? Os atletas aqui do Brasil também, né? Muitos atletas famosos aqui do Brasil. Alguno habrá dicho estuve e a gente estava lá. Como? ¿Crees que alguno haya dicho estuve con Duque? Não sei, é possível. Meio difícil, ¿no? Mas... Estaría bueno. Juegos Olímpicos 2015, 2016, empieza el American Rugby Championship, un torneo que también empieza a poner a Brasil en otro lugar. Empieza un ascenso en el ranking. ¿Qué cambios tuvieron que hacer? Porque pasaban de Sudamérica allá a América, a un nivel superior. El primer año les costó, pero después se fueron llevando triunfos importantes. Sim, eu falo que a minha carreira, eu tive muito de competições de mais níveis. Eu acho que eu já tinha parado de jogar antes. Mas a inclusão, eu acho um ponto-chave isso que você falou, o American Rugby Championship. Foi uma competição que nos deu um ânimo, assim, aqui no Brasil, porque a parte de preparação e preparação física e tal, a evolução era muito no 7. No 15, a gente tinha um sul-americano por ano, sabe? Era uma coisa meio esporádica, não muito constante. Então, quando a gente entrou no Americans, foi uma coisa que a cabeça do 15 mudou, sabe? Nosso treinador era o Rodolfo Ambrosio, né? Que ele, nessa parte de alto rendimento, de preparação de equipe, o cara é incrível. E a gente começou a ter uma mentalidade do 15, começou a preparar, sobretudo, mais o pack de forwards. Isso foi um trabalho muito incrível e uma competição que mudou o patamar do rugby aqui no Brasil. Começamos a jogar quando a gente nunca tinha jogado com Estados Unidos, Canadá, né? E mais vezes contra Uruguai, Chile e Argentina 15. Já no primeiro ano, a gente entrou como bode expiatório. A gente teoricamente, o Brasil ia perder todos os jogos. E a gente se preparou muito, sobretudo na parte defensiva. E a gente veio a ter uma das vitórias que eu acredito que seja uma das principais aí também do Brasil, que é a vitória sobre os Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, a gente ganhou de 24-23. Isso foi uma vitória que fez... Esse partido como termina? Esse partido termina no último lance com um chute de um Duque, né? O Moisés, a gente ganhou um penal ali, a gente trabalhou muito, a gente dominou praticamente o primeiro tempo, depois deixaram eles voltarem no placar e a gente trabalhou duro num mall ali e a gente ganhou um penal. E o Moisés foi lá com toda a frieza, a última bola do jogo, ele acertou o penal e a gente ganhou por 24-23. Então, foi a entrada no Americans e essa vitória contra os Estados Unidos fez com que esses próximos passos que a gente chega até o Barbarians, vamos dizer assim,
né? Eu acho que é muito devido a essa criação do Americans e a gente conseguir êxito a cada competição, a cada ano, né? Todo esto que contaste, esta carrera extensa que tuviste, además te recibiste de médico, que lo que marca es que se pueden hacer las dos cosas. Contame cómo fue esa experiencia. Sim, quando eu cheguei na faculdade, era uma exigência dos meus pais, né? Ou tem que estudar. Quer jogar rugby, mas tem que estudar, né? Quando eu comecei a faculdade, não tinha essa perspectiva de poder trabalhar com rugby, de poder fazer a vida que hoje em dia aqui no Brasil é possível, né? Então, todo mundo, meus companheiros de rugby tinham uma profissão ou tinham um estudo, enfim, a gente não era diferente. Meu irmão mais velho também é médico, o Moisés mais novo é engenheiro florestal, então nós três conseguimos fazer uma carreira de universidade. E foi bastante difícil, né? Mas eu tive a sorte porque na época que eu fiz minha faculdade, não tinha o alto rendimento propriamente dito aqui no Brasil. Isso veio um pouco mais tarde, em 2014, 2015. E eu me formei em 2014. Então eu consegui conciliar, consegui estudar e fazer a universidade. Foi muito difícil. Eu tive que me formar 2 anos depois, né? Era para ser feito em 6 anos, eu fiz em 8 anos. Então, teve momentos que eu tive que escolher em jogar em vez de ficar com a minha turma da faculdade. Então, eu tive que perder tanto no rugby quanto na faculdade. Mas hoje em dia, eu agradeço minha família, meus pais, por incentivarem o estudo, né? É uma coisa que faz diferença. E hoje em dia eu estou podendo ajudar dentro do rugby com a medicina. Eu me especializei em medicina esportiva, então hoje eu estou como médico da Confederação Brasileira, então agora eu vou ajudar o rugby de uma outra forma, sendo médico, ajudando ali na saúde, na performance dos atletas. Excelente. Nos quedaría hablar, pero ya estamos corto de tiempo, nos quedaría hablar sobre el sudamericano que ganaron, sobre tu retiro contra los Barbarians, pero como tratamos de que sea media hora para que la gente no se aburra, te voy a hacer un cuestionario que vamos a ir haciéndole a cada uno de los que entrevistemos. Respuestas cortas. A ver, un partido que te acuerdes. Brasil e Maori All Blacks. Perfecto. Gran noche esa. Grande noite. 35 mil pessoas num estádio, um dos principais estádios de futebol aqui no Brasil. Jogar contra o All Blacks é incrível. ¿Un estadio en el que hayas jugado o un estadio que te guste? Estádio Twickenham, na Inglaterra. Aquele lugar é mágico, mágico. ¿Jugaste ahí? Jogamos 2 vezes etapa de Seven lá. Etapa de Seven, es cierto. ¿Un compañero? Companheiro é difícil, mas eu vou escolher meus irmãos, Moisés e Mateus, 2 irmãos, Dux. ¿Un rival? Um rival que está na pedra do sapato ainda, os uruguaios, os teros. Los teros. ¿Y un jugador rival? Jogador rival? Creio que Thomas Cubelli. Joguei algumas vezes com ele. E sempre quando a gente jogou contra o Thomas Cubelli, eu ganhei. Então, um bom jogo. ¿Un recuerdo de tu infancia? A minha infância, até jogando esporte. Até quando a gente começou a jogar rugby, a gente ficava lá na minha casa, brincando com meus irmãos. Então, nossa infância foi de muito esporte, muita atividade física. ¿Un recuerdo de tu juventud? ¿Creciendo ya, adolescente? As viagens que eu fazia entre minha faculdade e o rugby. Eu tinha que pegar... Eu fazia a faculdade no Rio de Janeiro. Então, eu usava essa minha juventude para conseguir viajar, estudar, jogar. Então, uma memória bem legal.
¿Te acordás tu debut para el club en el primer equipo? Me lembro sim. Foi um jogo, eu acredito que em 2002. Eu joguei primeiro pelo juvenil e depois eu fui para o banco do adulto. E no segundo tempo eu entrei no jogo, então foi muito legal. ¿Y tu Contra o debut? Bandeirantes. ¿Cómo? Contra a equipe do Bandeirantes. ¿Tu debut en el seleccionado? Foi o Sul-Americano 2005, Fusión. contra 2005, Sul-Americano B em Assunção. Foi a primeira vez que a gente perdeu de 35 do Paraguai. A gente foi lá no clube do Curda, famoso clube paraguaio. ¿Qué te pone nervioso? Parar de jogar. Ainda não estou acostumado a ficar sem o rugby, tô nervoso. ¿Tenés alguna cábala? Como? ¿Una cábala, algo que haces antes de los partidos? Para la suerte? Não tenho um muito fixo, não. Eu sempre joguei o rugby com muita alegria, sabe? Muita felicidade. Não ficava tenso, sempre com um sorriso. É assim que eu jogo. Se notaba, se notaba. ¿Un coach? Eu vou falar o Rodolfo Ambrosio. Foi uma pessoa que ajudou a gente a mudar de mentalidade aqui. Um cara conhecedor extremamente do rugby. Muito boa pessoa. Hoje em dia é meu amigo, então Rodolfo Ambrosio. Un personaje del rugby, alguien que recuerdes, o rival, o alguien de tu club, alguien que recuerdes como personaje. Jonah Lomu, para mim, quando eu comecei, eu tinha fitas VHS da Copa do Mundo de 95. Então eu pegava e ficava assistindo os jogos do All Blacks. Então o Lomu para mim é Lomu e Serev, né, no Seven. Esses dois para mim são as lendas. Una comida? Peixe, adoro peixe. Mira Peixe assado. No la feijoada. Não sou muito da feijoada, não. ¿Alguna gira que recuerdes? ¿Estuviste en la primera gira a Europa? ¿Algún viaje que te quede marcado? Difícil, né? Mas acredito que a viagem que a gente fez para duas viagens, Romênia e Geórgia. Dois países bem diferentes ali, com um rugby bem característicos. Então, essas duas viagens que a gente jogou contra a Geórgia, a gente ganhou da Geórgia 15 lá na casa deles, né? Então, foram duas viagens marcantes. Queda lejos, Georgia. Sim. ¿Alguna ciudad? Eu gosto de Vinha del Mar. A gente participou de alguns Sevens. E no verão ali, então a cidade inteira fica em torno do campeonato de Rugby Sevens. Então, Vinha del Mar é uma cidade boa. ¿Qué habilidad nueva conseguiste durante esta época de coronavirus? ¿Aprendiste a cocinar? ¿Aprendiste a pintar? ¿Algo nuevo? Cozinhar, eu tive que fazer um upgrade. Eu consegui cozinhar e aprendi a ficar mais com os meus filhos, né? A gente está 24 horas por dia tendo que gastar energia, então estou usando muito os fundamentos de rugby aqui com a criançada. Uma série que recomiendes? Estou assistindo agora, ainda não terminei, The Last Dance, do Michael Jordan. Muito legal. E também tem aquele filme do Ícaro, sobre dopagem nos esportes russos. Muito legal. ¿Alguien a quien tengas que agradecerle? Agradecer a todo mundo, todos aqui que fizeram parte da história. Eu quero valorizar a geração de 2000, aquela 2008. Para mim, aqueles caras, Antônio, Mocho, Ney, Júnior, Spani, Brunão,
enfim, tem muita gente que eu vou esquecer de todos, mas aquela geração até 2008, eu agradeço muito aqueles meus parceiros lá. Acredito que se não fosse eles, a gente não estaria aqui hoje. Y la última, ¿cómo querés que se acuerde la gente de vos? ¿Qué querés que digan del Tanque Duque? Quero que seja uma pessoa feliz, alegre, que supera os desafios, os problemas da vida, tentando com um sorriso no rosto. Sempre estar com alegria e buscar, mesmo nas dificuldades, tentar achar algum motivo para tirar um sorriso do rosto aí e buscar o melhor. Y así nos vamos, Tanque, con una sonrisa, agradeciéndote el tiempo. Esto fue Rugby para tus sentidos y te agradecemos nuevamente la buena onda y la carrera, porque la verdad que has sido un gran representante en la região de lo que es el deporte que todos amamos. Así que, muito obrigado. Obrigado, Frank. Eu que agradeço, cara. Você que é meu grande amigo, já conhece a nossa história, a minha história. Viu que é de muita superação, uma coisa que a gente está transformando aqui no Brasil, né? A gente está transformando o rugby ainda. Acredito que vão vir outros duques, outros expoentes aí para a gente no futuro. O velhinho tá escutando aí um brasileiro falar de novo na Sudamérica. Ojalá. Muito obrigado. Obrigado, Frank. Foi Lucas Duque, Tanque. Abraço.